Fala galera, beleza? Tem torcedor santista ainda vivo aí? Rapaz, que jogo, meu Deus! Até quando que a gente vai passar por isso? Até quando que a gente vai continuar vivendo essa fase que a gente não consegue ter 2 minutos de felicidade? 2 minutos de felicidade a gente não consegue ter. A gente fez o primeiro gol e logo em seguida tomou um gol de empate. Tomamos a virada, empatamos de novo no finalzinho do jogo, depois fizemos aquele pênalti e no final do jogo novamente a gente vai lá e empata. Santos 3, Ferroviária 3, um jogão, um jogão. Vimos o Santos diferente daquele Santos que a gente já costuma ver, um time apático, um time que não tem nenhum objetivo dentro de campo, né? E hoje a gente viu um Santos um pouco diferente. Fizemos 3 gols válidos e 3 gols anulados, né? E a gente viu um Santos que no primeiro tempo foi um Santos dominador. O Santos dominou o primeiro tempo, o Santos ele conseguiu tomar conta do jogo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como que foi o andar do jogo, como que foi o andar da carruagem. E é isso aí, meu nome é Marcos Vinícius, esse é o canal O Maior Brasileiro do Mundo, Peixão, e vamos comentar. Primeiramente foi um jogo bom. A gente viu o Santos finalizando bastante, a gente viu o Santos buscando, principalmente no primeiro tempo, a gente viu o Santos buscando toda hora o gol. No primeiro tempo, tivemos 2 gols anulados, um que realmente estava impedido, o outro que o Marcos Leonardo fez o gol, mas o juiz deu uma falta, havia dito que foi uma infração, que o Marcos Leonardo havia empurrado. Na verdade, para mim, esse gol foi muito polêmico, porque da mesma forma que o Marcos Leonardo levantou o braço para tentar dividir aquela bola, dividir aquele espaço, o zagueiro também do Ferroviária também dividiu, também ergueu o braço. E aí deram esse anularam esse gol. Na verdade, no meu ponto de vista, não foi falta, foi foi uma dividida, foi um momento ali onde o jogador do Santos, Marcos Leonardo, lutou pelo aquele espaço e conseguiu ganhar. O jogador do Ferroviária caiu, fez aquele drama, né? Forçou um pouquinho no lance e o juiz foi na dele. O Santos teve 2 gols impedidos, ali não tem como questionar, foi 2 gols impedidos mesmo. O primeiro com o Marcos Leonardo também, e o segundo com o Léo Batistão, que a gente precisa falar do Léo Batistão. Talvez foi o melhor jogo que o Léo Batistão fez. Foi o melhor jogo que ele fez. Entrou ali no final do tempo, entrou ali no lugar do Ricardo Goulart. E nesse tempinho que ele ficou aí, nesses momentos, nesses finais de jogo, final de jogo aí que ele ficou no lugar do Ricardo Goulart, ele fez mais que o Ricardo Goulart. Infelizmente foi isso. Hoje o Ricardo Goulart estava apagado. Hoje o Ricardo Goulart não foi aquele Ricardo Goulart que a gente tanto pediu, que a gente esperava que fosse, né? Até porque o Ricardo Goulart tem jogado numa posição que não é a posição dele. Ele tem jogado como um meia. E na verdade ele não é um meia, ele é um segundo atacante. Ele não é aquele cara que tem que construir a jogada, ele tem que finalizar. Ele é um jogador que está ali para poder empurrar a bola para o gol. E muitas vezes ele jogar ali de meia, ele acaba perdendo um pouco daquilo que ele tem de melhor. Que sabemos que o melhor dele é estar dentro da área, é estar tentando finalizar a bola. E quando ele fica ali no meio, ele tenta fazer uma função que não é dele e acaba que o jogo do Santos fica, o esquema tático fica um pouco comprometido. Mas contrapartida, o Santos fez uma partida boa, o time do Santos do meio para frente. Vamos dizer que Ricardo Goulart ficou devendo, Zanocelo ficou devendo. Hoje eu não posso falar muito do Camacho, até porque eu vi o Camacho se entregar, né? Eu contei aqui olhei, analisei bastante como que o Camacho se comportou hoje. Eu vi que ele desarmou 3 a 4 bolas. Os jogadores do Ferroviária estavam com a bola ali, acabou desarmando e até então iniciando o contra-ataque, né? Não foi nem todas as bolas que ele desarmou deu um contra-ataque, mas ele foi um cara mais importante do que o Zanocelo hoje. Hoje o Zanocelo foi mais uma vez um jogador apagado, não criou,
se movimentou ali, ficou meio de campo, mas não conseguiu criar nada, não conseguiu marcar. Infelizmente é aquilo que todos nós falamos, né? Que Camacho e Zanocelo não podem jogar juntos. Agora, meu Deus do céu, a zaga do Santos, que dor de cabeça. Tirando o Eduardo Bauman, não tem como livrar ninguém ali, exceto o João Paulo. O João Paulo tem crédito, tomou um gol, acredito que o primeiro gol que o Santos, o primeiro gol do Ferroviário foi uma falha do João Paulo, ele tentou sair, depois voltou e já foi tarde demais. Mas Lucas Pires, meu Deus do céu. Lucas Pires para atacar é uma coisa, para defender é totalmente outra. Ele é muito fraco defensivamente. Lucas Pires sofreu bastante na mão no ataque do Ferroviária, sofreu, não conseguiu marcar, bolas aéreas não ganhou uma, todas as bolas aéreas ele perdeu. Muitas vezes perdendo bola no meio de campo ali, o Santos tentando iniciar uma jogada, tentando criar uma jogada e forçava algum toque, a bola acabava aqui no pé do adversário, ou senão ele perdia a bola, como assim perdeu algumas vezes. Kaique nem se fala, que erro grotesco, hein, Kaique? Que erro grotesco, meu amigo. Como que um jogador daquele faz isso? Meu, eu imagino que os zagueiros treinam todos os dias para tentar interceptar a bola, tentar bloquear a bola sem estar com os braços arreganhados, mas toda vez o Kaique foi mais uma vez um jogador que não teve segurança. Você vê que ele está inseguro nas jogadas que ele faz. Ele tentou dar um lançamento agora no segundo tempo, entregou a bola no pé do zagueiro, no pé do meio, no pé do jogador do Ferroviária, que inicialmente começou um contra-ataque. A bola só não foi pro gol porque, se eu não me engano, o Eduardo Baumer me tirou. O outro também que não apoia ofensivamente e defensivamente também não tem muito o que questionar. Talvez não tem muito o que falar, porque também não, não adiciona nada pro time do Santos na defesa. Consegue tomar muitas bolas nas costas. Esse pênalti que o Kaique fez, que cometeu a infração de colocar a mão na bola, essa jogada toda ela começou porque o Auro ele recebeu a bola, se não me engano, o Sandri tirou a bola, desarmou o jogador do Ferroviária e o Auro moscou. Na hora de tocar, o jogador do Ferroviária pegou a bola de novo e na hora que foi cruzar na bola, o Kaique colocou a mão na bola. E aí, você sabe, né, como é que foi. Marcos Leonardo, para mim, foi o melhor jogador em campo. Foi o melhor jogador, foi o jogador que mais tentou, foi o jogador que mais criou, junto com o Lucas Braga. A gente não pode esquecer do Lucas Braga. Foi um jogador que se entregou, foi um jogador que correu, foi um jogador que tentou criar, foi um jogador que atazanou, foi um jogador que infernizou a zaga adversária. Ele e o Marcos Leonardo foram os dois melhores da partida. Lucas Barbosa, como eu falo, ainda precisa muito, ainda precisa melhorar, ainda precisa entender como que funciona o time de Santos, é muito novo, vai amadurecer e o Fabiano Busto está dando oportunidade para ele. Agora o Ângelo entrou no segundo tempo, acho que foi aos 13 minutos, e mesmo assim não conseguiu criar nada, só teve aquela bola que chutou para fora, mas esperávamos mais dele, até mesmo porque o jogo já estava rolando, o jogo já estava nos 13 minutos, então acredito que Fabiano Busto colocou ele porque a zaga da Ferroviária provavelmente estava um pouco cansada, só que o Elano percebeu e já mudou totalmente a zaga do seu time, né? Mudando os laterais, mudando muitas vezes o meio de campo, fazendo com que o time fique mais compacto lá atrás e explorando o contra-ataque. O que esperar do Santos agora? Esperar do Santos é que o Santos agora ele está com 11 pontos, a mesma quantidade de pontos que o Água Santa e que o Ferroviária. E temos a Ponte Preta. A Ponte Preta está com 8 pontos, a Ponte Preta ganhar, ela passa o Santos porque ela tem mais vitórias. Ou seja, o Santos ele precisa pelo menos de um empate na Vila Belmiro. E esse é o nosso medo, porque infelizmente o Santos não está conseguindo não está conseguindo bons resultados na Vila Belmiro. Tem sofrido para conseguir pelo menos empatar na Vila Belmiro e o Água vai jogar contra um time que também está infelizmente não vamos jogar com um time que também está brigando para não cair, ou seja, vai ser um jogo difícil.
A gente não pode criar expectativas, a gente não pode se iludir achando que vai ser um jogo fácil, porque é o Água Santa, até porque o Santos empatou contra um time que está jogando a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E foi um jogo pau a pau. O Santos começou bem o primeiro tempo, o Santos ele começou bem, começou dominando o jogo, começou trabalhando, começou tocando bastante a bola, fazendo uma triangulação, rodando bastante a bola no primeiro tempo. Só que no segundo tempo o time mudou. A gente continua com os mesmos problemas do Santos ser um time no começo do jogo e ser outro time na segunda etapa. Ou um time apático no começo do primeiro tempo e no segundo tempo ser um time totalmente diferente. O Santos não tem uma estabilidade, ele não consegue manter o mesmo ritmo. E o Fabiano Busto trocou, fez bastante substituições, se não me engano fez 5 substituições, Sandri, Jobson, Ângelo, Léo Batistão e quem foi o outro? Sandri, vamos ver aqui, vai. Entrou aí o Rian, né? E o Rian que entrou no lugar do Marcos Leonardo também. Então foi Sandri, Jobson, Ângelo e o Rian. Rian também apareceu bastante, foi um jogador que tentou criar alguma coisa, foi um jogador que tentou se posicionar, tentou chamar a partida para ele, mas com um monte de jogadores ali, com a zaga toda, com o time todo fechado do Ferroviária, fica difícil criar alguma coisa. Mas mesmo assim a gente ainda conseguiu o empate. O Ricardo Goulart perdeu um gol na cara do gol. Léo Batistão fez 2 gols, um foi anulado, mas foi uma partida totalmente boa. Eu gosto de dizer que o Léo Batistão talvez isso venha trazer segurança para ele, talvez venha trazer motivação, talvez ele se sinta mais agora, opa, fez o gol, saiu aquele peso e se sinta mais leve para jogar. Agora o que a gente precisa é realmente arrumar a defesa. A defesa do Santos está muito fraca. A defesa do Santos está insegura. Kaique, Lucas Pires, Auro. Infelizmente, os jogadores estão abaixo daquilo que a gente espera. Camacho, Vinícius Anocelo também. O Santos ele precisa de reforços urgentemente. Nós precisamos de reforços urgentemente, porque se a gente acha que com esse time a gente pode construir algo, que é o técnico que é o problema de tudo, a gente está enganado. Se a gente está sofrendo no Paulistão, imagina no Brasileiro. O ano passado a gente se livrou, mas a gente não pode ficar com esse mesmo pensamento. Rueda, meu amigo, presidente Rueda, eu sei que você está limpando a casa, eu sei que você está pagando as contas, mas a gente precisa investir. A gente precisa investir, a gente tem dormido no ponto, a gente tem perdido jogadores, principalmente jogadores da Ucrânia, jogadores que estão aqui com o passe livre, e muitas vezes a gente tem tido dificuldade de negociar. O Santos ele não consegue negociar com o jogador em uma semana. Às vezes a negociação ela vai emperrando, vai se emperrando e vai se prolongando entre 2, 3 semanas para a gente conseguir fechar. A gente vê todos os outros times fechando em 2, 3 dias, 4 dias. A gente consegue ver os times fechando, nossos rivais fechando em 3, 4 dias. E o Santos é uma briga, é uma dificuldade para a gente conseguir contratar alguém, para a gente conseguir reforços. O jogo de hoje foi um jogão. Para quem gosta de futebol foi um jogão, mas para nós realmente foi um foi um empate com gosto de derrota. Para mim, particularmente, foi um empate com gosto de derrota. Sabíamos que já podíamos mais, sabíamos que se a gente forçasse um pouquinho mais a gente conseguia. Infelizmente a vitória não veio. Mas a gente viu entrega, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo a gente viu um time buscando o resultado toda hora. No segundo tempo, a partir do momento que o Ferroviária eles saíram um pouco mais, que eles tentaram algo diferente no jogo, porque até então no primeiro tempo eles só ficaram lá atrás explorando o contra-ataque, então o Santos estava dominando até então. E mesmo assim tomamos 2 gols por falha bizarras. Tomamos um gol onde o Lucas Pires novamente não ganhou do adversário e o João Paulo saiu mal na bola, a gente tomou o gol de empate. E o segundo gol, o jogador Ferroviária cruzou na área, a bola passou por todo mundo, bateu, cruzou na área, cruzou na área não, né? Na verdade o Auro tirou no pé do jogador, que incrível, tanto defensivamente como ofensivamente o Santos não tem ninguém para pegar o rebote. O Santos não
tem ninguém para pegar o rebote. Se você for ver ali para ficar na contenção, para ficar no começo da área, na ponta da área, o Santos não tem. Você vê que num escanteio, o Santos num escanteio onde a gente está atacando, quando algum dos nossos jogadores cobra o escanteio, você vê que não tem ninguém ali para pegar o rebote para chutar. E quando a gente está se defendendo, você vê que 3, 4 jogadores do time adversário tá ali na ponta da área para poder pegar o rebote. E o Santos não tem nenhum jogador que fique ali para poder pegar o rebote. E aconteceu hoje. Aconteceu que o time de Santos tomou um gol, o segundo gol foi assim, o Auro tirou, e a bola sobrou no pé do adversário, tinha 4 jogadores do Santos, 4 jogadores na frente do rapaz que fez o gol, não me recordo quem foi, e nenhum deles deu bote, ficam tudo aguardando a definição da jogada, nenhum consegue bloquear, consegue tirar o espaço, e aí tomamos o gol. E é isso, gente. Sábado a gente precisa ganhar. Sábado é mais uma decisão. Como eu falo, antigamente a gente lutava por títulos. Hoje as decisões que a gente tem é tudo para não cair para a Série B do Paulistão, para não cair para a Série B do Paulistão e para não cair na Série B do Brasileirão, porque agora é assim, a gente briga para não cair no Paulistão e briga para não cair no Brasileirão. E vamos lá, vamos ter que apoiar o time do Santos. É um time que precisa se ajustar, é um time que precisa melhorar muito, principalmente defensivamente. Eu gostei de ver o time ofensivamente hoje, por mais que o Ricardo Goulart não esteja bem, mas eu gostei de ver, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente viu um time, novamente, um time mais apático. Forçamos, a gente pressionou no finalzinho do jogo, mas durante os 30 minutos do segundo tempo a gente viu um time apático, um time que não conseguiu fazer nada, um time que perdia, um time que perdia todas as bolas no meio de campo, um time que não tinha controle do meio de campo, um time que não conseguia triangular, não conseguia fazer uma tabela, não conseguia dar 3 toques na bola, sabe? Fazer com que a bola rodasse. E é um dos pontos que a gente precisa ver, Fabiano Busto precisa ver. O time do Santos é um time que se joga muito distante um do outro. Você vê o Kaique toda hora tentando fazer lançamento para Ricardo Goulart, você vê o Kaique toda hora tentando fazer lançamento para Marcos Leonardo, para Lucas Braga e até mesmo para Lucas Barbosa ou o Ângelo. Você vê, ele e o Eduardo Balmer. Você não vê o time de Santos trabalhar no meio campo, você não vê a bola sair com o Camacho. Hoje a gente viu no começo no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente voltou a ser aquele time que só consegue rifar a bola. É só bola rifada para frente, é só bola onde a gente tenta lançar. E infelizmente a gente tem jogadores de pequena estatura, jogadores que não vai ganhar, jogadores que não tem corpo, não tem um físico forte para ganhar no alto. E a bola só vai sobrar no pé dos adversários. Então a gente precisa ver isso. A gente precisa fazer com que o time de Santos jogue mais compacto, um mais próximo do outro, para que possa sair tabelas. Quando o Lucas Braga e o Lucas Pires jogaram um próximo do outro, saiu bastante tabela, saiu uma coisa legal, conseguimos criar jogadas. Agora, quando os jogadores começam a se distanciar um do outro, fica todo mundo perdido, todo mundo sozinho, e o time adversário pega a bola e sai no contra-ataque. Mas é isso. Eu gostaria que vocês também comentassem, que vocês curtissem e comentassem sobre o que vocês acharam dessa partida. Como eu disse, sábado que vem mais uma decisão. A gente precisa ganhar, torcer para o Santo André empatar. O Santo André está com 12 pontos, se eu não me engano. Vamos ver aqui. O Santo André está com 12 pontos, o Santos está com 11. Ou seja, se o Santo André empatar e a gente ganhar, a gente passa. Se nós ganharmos e o Santo André perder, a gente passa também, óbvio. Agora, se nós empatarmos também, a gente fica. Se a gente empatar e o Santo André perder, a gente não consegue se classificar porque a gente tem a mesma quantidade de vitórias, mas em saldos de gols a gente tem -4 e o Santo André tem -1, ou seja, o empate não será válido. Mas antes de a gente pensar numa classificação, a gente precisa pensar em realmente se livrar de uma vez por todas desse rebaixamento, que por mais uma vez seguida, a gente está brigando, a gente está indo para a última rodada com chances de cair no Paulistão. Lembre-se, no Paulistão, um campeonato onde tem a maioria dos times está jogando a quarta divisão, ou a terceira ou a segunda divisão do Brasileirão, do Campeonato Nacional. Mas vamos ficando por aqui, gostaria que vocês dessem a opinião de vocês também em relação a tudo isso. E é isso aí, um grande abraço e até a próxima.